Olá a todos, que a paz esteja conosco. Uma grande alegria de revê-los aqui para dar continuidade aos nossos estudos. Hoje vamos estudar a Revista Espírita, estamos no primeiro ano, 1858, Jornal de Estudos Psicológicos, e vamos começar pelo mês de abril. O mês de abril, Kardec já abre a Revista Espírita com este artigo aqui chamado Período Psicológico, né? Da Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, primeiro ano, abril de 1858. É a quarta revista, né, desse ano. O período psicológico. Antes de entrar nos textos dos nossos estudos, nós temos sempre a preocupação de trazer um artigo que nos ajude a refletir sobre os mesmos. Porque nós temos uma dificuldade, né, quando a gente vai estudar os textos de Kardec, porque são textos que foram escritos no século XIX, e a tradução, muitas vezes, o cuidado que os tradutores têm é de trazer exatamente a tradução literal e, quando necessário se torna, algumas notas de rodapé por causa das expressões idiomáticas. Tem um contexto histórico também. A gente percebe, principalmente na Revista Espírita, muitos textos que às vezes se tornam muito difíceis, porque ele vai falar, já no tempo dele, ele vai falar de história mais antiga ainda, né? Então, é sempre necessário e bom a gente rever. O artigo que nós trouxemos aqui, para nos auxiliar, é o seguinte: período psicológico. O artigo Período Psicológico, publicado por Allan Kardec na Revista Espírita de abril de 1858, é um texto fundamental para compreender a estrutura evolutiva que o codificador previa para o Espiritismo. Isso aqui nos leva a refletir sobre o que a gente já vinha comentando desde os primeiros estudos que nós fizemos na apresentação das obras. Quando nós percebemos que o Kardec, na realidade, ele já tinha um volume, em 1857, quando ele publica o Livro dos Espíritos, na realidade ele já tinha um volume de materiais muito grande, do qual ele não se precipitou em publicar tudo. Então ele foi trazendo paulatinamente esses escritos, essas mensagens, foi catalogando, foi pesquisando e foi estudando junto com a espiritualidade superior, para que a doutrina espírita ela viesse de uma forma confortável, não só confortável no seu entendimento, mas confortável também no assentamento das bases para o entendimento dessa doutrina, dessa filosofia. Então, quando a gente coloca aqui, né, esse artigo de 58, que é um texto fundamental para compreender a estrutura evolutiva que o codificador previa para o Espiritismo, é porque ele só pode prever de posse de um material já consistente. Neste artigo, Kardec estabelece uma cronologia didática para o desenvolvimento da doutrina, dividindo-a em três fases distintas. O termo período psicológico refere-se à transição e ao amadurecimento do movimento. Abaixo, apresentamos um comentário aprofundado sobre os pontos centrais e a importância histórica desse texto. Então, vamos ver os períodos, né? Primeiro, a estrutura dos três períodos. Kardec utiliza este artigo para organizar a recepção do espiritismo pela sociedade. Embora documentos posteriores, como a obra Viagem Espírita, em 1862, reafirmem e expandam essa visão, é em 1858 que ele consolida as bases. É o que a gente vem falando, né? Ele está consolidando as bases.
Período de curiosidade ou de efeitos físicos. Foi a fase inicial das mesas girantes. O objetivo dos espíritos era despertar a atenção da humanidade por meio de fenômenos materiais que provassem a existência do mundo invisível. E não tinha um título melhor para esse período, né? Período da curiosidade, porque muitos viram naqueles fenômenos uma coisa curiosa. E como ele próprio vai narrar nos livros, que pouca gente se ocupava dos efeitos morais e intelectuais que dali poderiam se extrair. Tanto é que, nos primórdios, Kardec, quando foi informado desses fenômenos, ele deu de ombro, porque ele achava que era perda de tempo fazer esse tipo de brincadeira, que o próprio magnetismo poderia fazer, né? Com movimento de mesas, esse tipo de coisa. Mais tarde que ele vai fazer a pesquisa e de lá ele vai extrair, então, uma filosofia, um conhecimento, quando ele percebe a manifestação inteligente por trás daquele fenômeno. Período psicológico ou filosófico é o tema central do artigo de abril de 1858 que a gente vai ler daqui a pouco na íntegra. Kardec argumenta que a fase da simples curiosidade passou e que o espiritismo entrou em uma fase de análise intelectual. Aqui, o foco deixa de ser o fenômeno pelo fenômeno e passa a ser a compreensão das leis que regem a alma, a vida futura e as relações entre os mundos. E, aliás, quando ele escreve, né, sobre esse período, quando a gente vai lembrar que quando ele fala que essa fase de simples curiosidade passou, foi o que ele próprio previu, porque as pessoas, elas se cansam. É mais uma diversão. As mesas girantes em Paris era mais uma diversão. Era uma brincadeira de salão, onde as pessoas se reuniam para passar o tempo. Então, as pessoas que se ocupam aquilo por mera diversão, né, uma hora se cansa, ou até outra coisa mais interessante apareça para fazer. Então, quem se ocupou desses fenômenos depois foi realmente as pessoas, como Kardec, que viram nesses fenômenos ah, alguma coisa mais profunda, que ele chama de período psicológico. E, finalmente, o período de aplicação, ou período social. A fase final que Kardec previa para o futuro, não no tempo dele, né, mas mais para o futuro, onde os princípios filosóficos seriam aplicados na reforma moral da humanidade e na transformação social. E é isso que a gente vê desde então. O mundo está passando por essa transformação. Tem muita gente que olha para a atualidade e a gente vê como a sociedade está numa grande ebulição de ideias, né? Que nem outro dia eu estava conversando com meu irmão, ontem eu estava conversando com ele, e ele estava falando que parece que as pessoas estão ficando loucas, né? Mas esse é o período de ebulição, onde a transformação moral ela vai acabar incomodando pessoas mais refratárias, e aí que vem, né, todo esse processo. Então, esse processo está acontecendo, e o Espiritismo é um agente para esse processo, né, como uma filosofia. Segundo, o deslocamento do olhar, do fenômeno à ideia. A grande, a grande tese de Kardec no período psicológico é que a verdadeira força do Espiritismo não reside nos prodígios físicos, mas na sua lógica e moral. Ou seja, não, a preocupação não é se ocupar com os fenômenos, mas o que nós podemos tirar, né, de lógico e de moral desses fenômenos. Ele observa que o número de médiuns de efeitos físicos tende a diminuir à medida que se multiplicam os médios de comunicação inteligentes.
O período psicológico marca o nascimento da ciência espírita, que deve ser estudada com seriedade e método, afastando-se das distrações para curiosos. Olha, isso daqui é muito interessante quando a gente lê isso aqui. Por quê? Porque há quem se lamente que esses fenômenos de efeitos físicos estão ficando cada vez mais raros. E o Kardec, ao contrário, ele não se lamenta. Por quê? Porque ele sabe que cada vez mais esses fenômenos são desnecessários. Primeiro, porque nós sabemos que esses fenômenos, para serem produzidos, requer uma mediunidade mais robusta, há um desgaste físico, há um desgaste do médium. E qual é o propósito? De simplesmente materializar espíritos? É como se nós estivéssemos retrogradando. Ao contrário, se nós tivermos um conhecimento mais acurado do magnetismo, nós começamos a entender que a cura não é o espírito que tem que vir materializar-se e virar agora cirurgião. Para isso nós temos médicos. Os espíritos auxiliam no processo da cura, inclusive nas cirurgias, quando você evoca-os numa prece, num passe, né? E o próprio médico, quando ele está executando a tarefa, se ele se ocupa, antes de começar a cirurgia, fazer uma prece, pedir a assistência de um bom espírito, lá ele está realizando uma cirurgia à base de magnetismo. Né? Então, para que materialização de espíritos? Porque as pessoas ainda gostam do maravilhoso, do sobrenatural. E olha, a gente chama atenção porque esse artigo aqui é na quarta revista espírita, é lá no começo. E o Kardec já previa, né, todo esse desenvolvimento para um futuro. Esse futuro chegou, né? Nós estamos exatamente no futuro que Kardec previu. Na verdade, a filosofia espírita é um todo. Ele não pode analisar por partes, mas pelo todo. E, na verdade, os espíritos encarnados têm que andar com as suas próprias pernas, desenvolver a sua inteligência. Ou seja, nós não podemos ficar a reboque, tá? Nós temos que tomar as coisas em nossas mãos para podermos desenvolver a inteligência. Só assim é que ocorre a evolução espiritual. Mas para isso, Fernando e todos, né? Para a gente não andar a reboque, o que que a gente precisa? O que que nós escrevemos aqui? Esse período Uhum. psicológico marca o quê? O nascimento da ciência espírita. E para a gente não ter que andar a reboque, nós devemos fazer o quê? Estudar com seriedade e método, afastando-se das distrações para curiosos. Quando o nosso artigo se refere à conexão com o magnetismo e a psique, tá? É justamente sobre isso que a gente está falando. O artigo de Kardec, né, que é o nosso tema de pauta de hoje, reflete o clima intelectual da época, onde figuras como o Marquês de Piussegui já haviam começado a deslocar o estudo do magnetismo animal de um fluido físico para os fenômenos subjetivos e relacionais, ou seja, o sonambulismo magnético. E aqui de novo aparece o sonambulismo, né? Aparece a palavra sonambulismo, que outro dia nós escrevemos também um artigo explicando o que é o sonambulismo. Não é aquela pessoa que anda pela casa dormindo. É outro contexto, é um transe, né? Kardec, herdeiro dessa tradição. Por que herdeiro dessa tradição? Porque Kardec, quando conhece o Espiritismo, conhece não, quando ele começa a ter contato com o Espiritismo, ele já havia estudado magnetismo e era magnetizador há 30 anos, mais ou menos, né? Então, herdeiro dessa tradição do magnetismo,
dessa tradição de observação íntima da psique, eleva o debate ao plano espiritual, tratando a alma não apenas como um objeto de estudo psicológico terrestre, mas como um ser imaterial com faculdades latentes. Por quê? Esse parágrafo aqui é muito importante pelo fato de que a gente pode fazer uma análise um pouquinho mais profunda aqui. Porque o magnetismo de Mesmer, e até, né, até um pouco antes dele morrer, era baseado mais no contexto de que o fenômeno era produzido por nós próprios, né? E ele levava em consideração essa observação íntima da psique, né? Essa tradição aqui, que, 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 como foi dito aqui, né? Figuras como o Marquês de Pissegui já haviam começado a deslocar o estudo do magnetismo animal de um fluido físico, né, da coisa material para fenômenos subjetivos, ou seja, a psique. Então, quando Kardec, né, começa a fazer o estudo, ele eleva essa observação íntima da psique, eleva o debate ao plano espiritual. Aí que Kardec vai entender que esses fenômenos não ocorrem só no plano material, mas também tem a interferência do plano espiritual. Então ele passa a tratar a alma não apenas como um objeto de estudo psicológico terrestre, que hoje a nossa psicologia é totalmente materialista, né? Não leva em consideração, tudo é fruto de um inconsciente, né? Um inconsciente coletivo, de um inconsciente do próprio ser, né? Mas ele trata como um ser imaterial com faculdades latentes. Está se falando de espírito aqui. Então, aí a gente vê, né, como é que é desenvolvido paulatinamente esses conhecimentos. Então, Mesmer, ele vai tratar de fluido material e a psicologia, que é mais desenvolvida por Pirsegui, por Deleuze, né, e Kardec vai dar agora, né, o complemento final para encaixar as duas coisas. Plano físico, a psicologia, mas não só a psicologia humana, mas a psicologia espiritual. Continuando a ler o nosso artigo, quarto, a importância do estudo prévio. Neste período, Kardec enfatiza que a aceitação da doutrina deve vir pela inteligência. Ele destaca que muitos adeptos se convencem apenas pela leitura e compreensão lógica, sem nunca terem presenciado um fenômeno físico, o que prova que a filosofia satisfaz a razão e preenche o vazio da dúvida. Isso não é para muitos homens, né? Ainda há aqueles que são completamente dependentes, né? E não é se tratando se a pessoa é inteligente ou não, porque nós vemos muitas pessoas dotadas de uma inteligência privilegiada que muitas vezes não conseguem tirar conclusões mais abstratas de determinadas coisas. Mas isso aí é um conjunto de coisas, principalmente a crença que ele traz a respeito, né, da espiritualidade como um todo, né? Bem, a conclusão do comentário, ou seja, a conclusão desse artigo, desse nosso comentário aqui, não do artigo de Kardec, né? O artigo de abril de 1858 é o Manifesto de Maioridade do Espiritismo. Nele, Kardec retira a doutrina do campo do entretenimento de salão e insere no campo das ciências psicológicas e filosóficas. Ele alerta que aqueles que buscam apenas fenômenos pouco se inquietam com a seriedade, enquanto os verdadeiros estudiosos buscam a reforma da humanidade através da compreensão profunda das leis da alma. Infelizmente, o que a gente vê, principalmente no Brasil, onde o espiritismo é mais difundido, mas não o espiritismo que a gente está falando aqui, né?
Mas o que é mais difundido ainda parece que é a volta à sua infância. Porque o que você mais vê no movimento espírita, ou que você vê nas redes sociais e nas divulgações, ainda é a busca pelo maravilhoso. Fenômenos. Quando a gente pensa que Kardec ele fala, não, nós já atingimos a maioridade, eu sei que ele fala pela conclusão das pesquisas dele. Agora, como isso seria tratado no futuro, não estava no controle dele, né? Mas nós já temos a doutrina espírita pronta e preparada. O que falta é realmente as pessoas a procurarem a se instruir no verdadeiro espiritismo. O espiritismo, como ele coloca aqui, né? Os verdadeiros estudiosos buscam a reforma da humanidade através da compreensão profunda das leis da alma. E não só uma diversão, né? Eu acredito que agora nós possamos entrar na leitura do artigo. Período psicológico. Se bem que as manifestações espíritas tenham ocorrido em todas as épocas, é incontestável que hoje se produzem de maneira excepcional. Então, quando ele fala que tenha ocorrido em todas as épocas, como assim? Então, o espiritismo existia em todas as épocas? Não. Não se tinha pelo nome de espiritismo, mas tudo que o espiritismo estuda são os fenômenos que sempre ocorreram. Interrogados sobre esse fato, os espíritos foram unânimes em suas respostas. Os tempos, dizem eles, marcados pela providência para uma manifestação universal são chegados. Estão encarregados de dissipar as trevas da ignorância e dos preconceitos. É uma era nova que começa e prepara a regeneração da humanidade. Esse pensamento acha-se desenvolvido de maneira notável numa carta que recebemos de um dos nossos assinantes, da qual extraímos a seguinte passagem. Então, Kardec ele vai pegar trecho dessa carta e vai descrevê-la aqui, né? Cada coisa tem seu tempo. O período que acaba de escoar-se parece ter sido especialmente destinado pelo Todo-Poderoso ao progresso das ciências matemáticas e físicas e provavelmente foi tendo em vista dispor os homens aos conhecimentos exatos que ele se opôs durante muito tempo à manifestação dos espíritos, como se tal manifestação pudesse ser prejudicial ao positivismo, que requer o estudo da ciência. Numa palavra, quis habituar o homem a procurar nas ciências de observação a explicação de todos os fenômenos que deviam produzir-se a seus olhos. Hoje, o período científico parece ter chegado ao seu termo. Depois dos imensos progressos realizados, não seria impossível que o novo período que deve suceder lhe fosse consagrado pelo Criador às iniciações de ordem psicológica. Na imutável lei de perfectibilidade que estabeleceu para os seres humanos, o que poderá fazer depois de havê-los iniciado nas leis físicas do movimento e ter-lhe revelado os motores com os quais muda a face do globo? O homem sondou as profundezas mais longínquas do espaço. A marcha dos astros e o movimento geral do universo não têm mais segredos para ele. Lê nas camadas geológicas a história da formação do globo. À sua vontade, a luz se transforma em imagens duráveis. Domina o raio. Com o vapor e a eletricidade, suprime as distâncias e o pensamento transpõe o espaço com a rapidez do relâmpago. Chegado a esse ponto culminante, do qual a história da humanidade não oferece nenhum exemplo, qualquer que tenha sido o seu grau de avanço nos séculos recuados, parece-me racional pensar que a ordem psicológica lhe abre um novo caminho na via do progresso. É pelo menos o que se poderia deduzir dos fatos que se produzem em nossos dias e se multiplicam por todos os lados.
Esperemos, pois, que se aproxime um momento, se é que ainda não chegou, em que o Todo-Poderoso venha iniciar-nos em novas, grandes e sublimes verdades. Cabe a nós compreendê-lo e secundá-lo na obra da regeneração. Fecha aspas. Então, aqui é um trecho da carta. Essa carta, quem escreve é o senhor Georges. Esse senhor Georges, ele vai aparecer aqui mesmo na Revista Espírita desse mesmo ano, só que, se eu não me engano, é fevereiro, né? Eu coloquei até a página aqui para a gente ver se a gente dá um pulinho lá. Tá aqui, ó. Uma conversão que nós estudamos, né? Quem era esse senhor Jorge? O senhor Jorge era um farmacêutico numa cidade do sul que havia perdido há pouco tempo o pai. E quando ele conhece o espiritismo, ele não acreditava, ele era totalmente materialista, assim como o pai dele. E ele fala que se ele pudesse falar com o pai dele, talvez ele passasse a acreditar. Mas não foi em tom de desafio, né? Foi em tom de realmente ter essa dúvida com relação à imortalidade da alma. O que ocorre com esse senhor Jorge é que realmente, nesse artigo que a gente citou, na página 45, pelo menos aqui nessa tradução da FEB, é uma conversão, né, chamada. Por que uma conversão? Porque ele, numa sessão mediúnica, ele consegue falar com o pai. Esse artigo é bem interessante. Então, ele passa a acreditar nos espíritos. E ele, então, ele se converte, né? Por isso que é uma conversão. Em um espírita muito devotado. É o que o texto vai falar aqui. Só para a gente entender, né? Quem é esse Georges. E ele já foi citado na Revista Espírita aqui por Kardec. Então, nós lembramos de trazer também o artigo em que ele aparece. Então, essa carta que nós acabamos de ler aqui é do senhor Georges, do qual havíamos falado em nosso primeiro número. Não podemos senão felicitá-lo pelos seus progressos na doutrina. Os elevados pontos de vista que desenvolve demonstram que a compreende em seu verdadeiro sentido. Para ele, a doutrina não se resume na crença nos espíritos e em suas manifestações. É toda uma filosofia. Como ele, admitimos que entramos no período psicológico e achamos perfeitamente racionais os motivos que nos apresenta, sem crer, todavia, que o período científico tenha dito a sua última palavra. Ao contrário, acreditamos que ainda nos reserva muitos outros prodígios. Estamos numa época de transição, em que os caracteres dos dois períodos se confundem. Isso é verdade, porque quando a gente vê ele citando tantos progressos alcançados no século XIX, né, com energia, com o vapor, e ele fala que nunca se alcançou um desenvolvimento das ciências num passado, né? Agora imagina, né, a gente olhando para o tempo de Kardec, olhando para o nosso, né, a gente vê que realmente a palavra, a última palavra não tem ainda se encerrado pelo lado do período científico. Mas o que ele está colocando aqui é que hoje nós temos conhecimento suficiente para a gente entrar num novo período, que, segundo Kardec, já se iniciava mesmo em 1858, período psicológico, quando ele começou a fazer todo o trabalho da codificação, né? Os conhecimentos que os antigos possuíam sobre a manifestação dos espíritos não serviriam de argumento contra a ideia do período psicológico que se prepara. Com efeito, notamos que, na antiguidade, esses conhecimentos estavam circunscritos ao estreito círculo dos homens de elite. Sobre eles, o povo possuía somente ideias falseadas pelos preconceitos e desfiguradas pelo charlatanismo dos sacerdotes, que delas se serviam como um meio de dominação. Como já o dissemos a Lures, jamais esses conhecimentos se perderam
E as manifestações sempre se produziram, mas ficaram como fatos isolados, certamente porque o tempo de os compreender não havia ainda chegado. O que se passa hoje tem um caráter bem diverso. As manifestações, as manifestações são gerais, impressionam a sociedade desde a base até o cume. Os espíritos não mais ensinam nos recintos fechados e misteriosos de um templo inacessível ao vulgo. Esses fatos se passam à luz do dia, falam a todos uma linguagem inteligível por todos. Tudo, pois, anuncia, do ponto de vista moral, uma nova fase para a humanidade. E aqui encerra esse primeiro artigo de abril de 1858, intitulado Período Psicológico. O senhor Jorge, é bem legal o pai dele fala com ele, eles conversam mais de uma vez, e ele passa, então, a estudar o Espiritismo e abraçar. E ele é um desses homens que entende o Espiritismo na sua base filosófica, né? E não na sua crendice, né? Ele não fica preso aos fenômenos. Esse segundo artigo, ele não tem como a gente terminar em tempo hábil, pelo tempo que nós determinamos aqui dentro dos nossos estudos. Então, eu acredito que hoje o máximo que a gente vai fazer é uma preparação para a leitura desse artigo. Quando a gente lê esse artigo de Kardec, o Espiritismo entre os Druidas, a gente percebe porque muitos não conseguem entender esse artigo. E eu vejo muita gente, para falar desse artigo, se basear nas obras de Leon Denis, principalmente aquela obra, né, O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Esse livro de Leon Denis, ele traz muitas informações interessantes, vai ajudar no processo do entendimento de quem foram os druidas. Mas o texto de Kardec aqui, realmente ele fica bem difícil, principalmente para gente que não tem contato com essas culturas, né? Quem foram os celtas? Quem foram os druidas? Quem foram os bardos? São terminologias que você vai encontrar aqui dentro do artigo, que se você não souber quem o que são, né? Quem eram esses povos e o que eles se tornaram hoje, qual era a mentalidade deles, qual era a ciência, qual era a religião, como era desenvolvido, isso você não vai entender o texto. E o texto ele passa a ser até maçante, né? Porque é um artigo longo, né? São várias páginas para a gente ler. Então, nós trouxemos aqui alguns artigos para a gente entender, afinal de contas, o que são essas coisas que Kardec vai citar aqui, quem era o senhor, por exemplo, né? Porque esse texto aqui também é baseado, né, sobre esse artigo que foi escrito no jornal Secla, né, do senhor Edouard Fournier. E, aliás, não foi um artigo, né? Foi uma série de artigos, né? Então, a gente trouxe aqui algumas coisas para que a gente entenda primeiro quem eram os celtas, druidas, bardos, e fazer uma análise, assim, ter uma visão geral do artigo com esse último artigo que nós escrevemos aqui, o Espiritismo entre os Druidas. Então, vamos lá. Quem eram os celtas? Vocês sabem quem eram os celtas? Celta era aquele carro da Ford que tinha no Brasil, lembra? Ford Celta. Vamos começar então pela leitura desse primeiro artigo que nós preparamos. Então, quem foram os povos celtas? Os celtas não eram um único império ou nação unificada, mas sim uma vasta coleção de tribos
e povos que compartilhavam línguas, tradições religiosas e estilos artísticos semelhantes. Eles dominaram grande parte da Europa durante a Idade do Ferro. Então você vê que isso daqui é bem antigo, né? Origens e expansão. Eles surgiram na Europa Central, região do Alto Danúbio, por volta de 1200 anos antes de Cristo. As culturas principais são identificadas arqueologicamente pelas culturas de Hallstatt e Latênia. Expansão. No seu auge, século III a.C., os celtas se espalharam desde as Ilhas Britânicas e a Península Ibérica até a Ásia Menor, atual Turquia. E aqui só explicar uma coisa. Quando eu li o artigo, eu fui lá, que era celta? O que era isso? O que era aquilo? Aí toda vez que você... Porque, na verdade, eu fui primeiro nos druidas. Os druidas me levou aos celtas. Os celtas me levou aos bardos. Então tem muita coisa aqui que por mais que a gente não... Senão não tem fim, é isso que eu estou querendo dizer, porque são identificados, né, pelas culturas. O que era essa cultura aqui? Então, não fiquei trazendo muito, porque senão a gente vai se deter só eu acho que a gente vai perder muito tempo, né? Mas pelo menos para a gente saber aqui, né? Fala, Fernando. O que eu sei dos druidas é que eles eram muito respeitados pelo Império Romano, mesmo porque eles não temiam a morte. Acho que eles acreditavam na reencarnação. A gente vai chegar lá. Não, é impressionante a similaridade entre o pensamento druida e o espiritismo. É o que a gente vai ver no artigo, né? Expansão, já li. 2. Estrutura social. A sociedade celta era tribal e hierarquizada, dividida basicamente em três classes principais: nobreza e guerreiros, nobreza e guerreiros, a elite militar que liderava as tribos. Eram conhecidos por sua bravura e pelo uso de carros de guerra e espada de ferro. Druidas, a classe intelectual e religiosa, atuavam como sacerdotes, juízes, médicos e historiadores. Eles não deixaram registros escritos, transmitindo conhecimento oralmente. E o povo comum, composto por agricultores, artesãos e pastores que sustentavam a tribo. Então aqui a gente vai entender, né, que os druidas, na verdade, né, fazia parte da sociedade celta. Cultura e religião. Eram politeístas e adoravam divindades ligadas à natureza. Os rituais eram realizados em locais sagrados, como bosques e fontes. Arte. Famosos por seu estilo artístico abstrato e curvilíneo, com nós entrelaçados e espirais, frequentemente vistos em joias, como os torques e armamentos. Tecnologia. Foram mestres na metalurgia do ferro e na fabricação de rodas e ferramentas agrícolas avançadas. Legado atual. Embora tenham sido conquistados pelos romanos e posteriormente pressionados por novos germânicos, a herança celta sobreviveu. Línguas celtas, ainda faladas hoje em regiões como o País de Gales, Irlanda, Escócia e Bretanha na França. Então, aqui são as línguas, né? O galês, o irlandês, o gaélico, escocês e bretão. Identidade. Países como Irlanda, Escócia e País de Gales celebram orgulhosamente suas raízes celtas da música, festivais e folclore. Característica: período de auge, séculos V a III a.C. Língua: família de línguas celtas, indo-europeia. Religião: politeísmo ou druidismo.
Principais regiões: Europa Central, Ilhas Britânicas, França, Gália, Espanha. Então, esses eram os celtas. E a gente viu que os druidas faziam parte, né, do povo celta. Quem foram os druidas? Formavam a classe intelectual, religiosa e jurídica de elite na sociedade celta. Eles eram muito mais que simples sacerdotes. Eram os guardiões de todo o conhecimento, tradições e leis de seu povo. Funções e responsabilidades. Desempenhavam múltiplos papéis fundamentais para a coesão das tribos celtas. Líderes religiosos conduziam rituais, sacrifícios e interpretavam a vontade dos deuses. Juízes e árbitros resolviam disputas entre indivíduos e até conflitos entre tribos diferentes. Suas decisões eram finais e incontestáveis. Conselheiros políticos frequentemente aconselhavam reis e chefes tribais em questão de guerra e paz. Médicos e filósofos possuíam um vasto conhecimento sobre ervas medicinais, astronomia e a natureza da alma. Historiadores e poetas eram responsáveis por memorizar e transmitir a história e as genealogias da tribo. Ou seja, era uma tradição oral, né? Educação e treinamento. O treinamento para se tornar um druida era extremamente rigoroso e longo. Podia levar até 20 anos de estudo. A tradição oral, todo conhecimento era transmitido oralmente. Eles eram proibidos de escrever seus ensinamentos sagrados, o que exigia uma memória prodigiosa. Hierarquia, frequentemente divididos em categorias como bardos, poetas e músicos, vates, videntes e curandeiros, e os druidas propriamente ditos, filósofos e juízes. Crença e filosofia. Natureza sagrada. Acreditavam que a natureza era divina. Árvores, especialmente o carvalho e o visco, eram considerados extremamente sagrados. Imortalidade da alma. Ensinavam a doutrina da transmigração das almas. Reencarnação. Não usava esse termo, né? Mas a ideia da reencarnação, né? Através da doutrina da transmigração das almas. Acreditando que a alma não morria, mas passava de um corpo para o outro após a morte. Conexão com o cosmos. Estudavam os movimentos dos astros para determinar calendários e momentos propícios para as atividades agrícolas e rituais. O fim dos druidas. A influência dos druidas declinou drasticamente devido a dois fatores principais. Conquista romana. Os romanos viam os druidas como o núcleo da resistência celta e os perseguiram sistematicamente, como no massacre na ilha de Anglesey. Cristianização. Com a expansão do cristianismo, as funções dos druidas foram gradualmente substituídas pelo clero cristão, embora muitos de seus conhecimentos tenham sido assimilados pelo folclore local. Aspecto: classe social, elite intelectual e religiosa. Tempo de estudo: até 20 anos. Principal valor: natureza e tradição oral. Status político: frequentemente superior aos dos reis. Então, é importante a gente trazer essas ideias de quem foram os celtas, os druidas. Aqui, apesar de que nós já falamos que quem eram os bardos, que eram os músicos, né? A gente ainda vai ler mais esse artigo aqui falando quem eram os bardos. Depois nós vamos fazer uma breve análise do texto, do artigo de Kardec em si, e finalmente entrar no artigo de Kardec. Para isso, eu convido vocês que nos acompanhem no próximo estudo. Estamos chegando já no final do nosso horário, então nós vamos dar uma paradinha aqui. Então lembrem-se, né, de aproveitar esse tempo entre um estudo e outro, ler na íntegra o artigo de Kardec. Esses artigos aqui eu vou compartilhar no nosso grupo.
Então, vocês podem ter acesso, ler com tranquilidade, o que vai facilitar a nossa compreensão para o estudo futuro. Tem uma coisa sobre os druidas que eu, ao tomar contato pelo DD, eu não consegui ainda ver até que ponto é verdadeiro. Mas se fala que o Dia dos Mortos, a sociedade celta evocava os seus antepassados, certo? Ou seja, havia comunicações familiares, bem parecido com os pequenos grupos que Kardec defendia. Eu acho isso muito interessante. O estudo de hoje foi, para mim, foi muito bom por causa das pesquisas que me forçou a fazer, né? Isso que foi legal, né? Por isso que é bom ter um grupo, porque se não tivesse esse grupo, talvez eu estivesse fazendo outra coisa. Ai, ai, mas é isso. Então, minha gente, vamos encerrar o nosso estudo de hoje. Como a gente viu, o nosso tempo para esse artigo, ele não foi o suficiente e a gente também tem essa preocupação de trazer as informações da melhor maneira possível. Como a gente está falando que a gente não tem pressa, né? Melhor a gente caminhar com cuidado, mas que a gente saia com um bom entendimento. Só tenha cuidado, como esses estudos eles vão ficar em vídeos separados, é só ter o cuidado de lembrar, né? Que quando a gente for fazer o segundo estudo, é uma continuação, que a gente vai deixar descrito. Aqui na descrição do vídeo vai ficar todos os documentos que nós trouxemos. Então eu peço a todos, né, que se tiverem também dúvidas, opiniões, que escrevam para a gente sempre deixa o nosso contato aí no final dos estudos. Então, quero agradecer a participação de cada um de vocês e conto com vocês para o próximo estudo. Um beijo no coração de todos e até, até lá.